Olá, famílias nações! Hoje é um dia muito especial, preparado por Deus para que nós, como corpo de Cristo, possamos engrandecer ao seu nome. Então sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração. Então eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia, aonde você estiver, você vai abrir ela, seja digital, seja no papel. Você também vai pegar a tua agenda, o teu bloco de notas, para que você não perca nada do que nós vamos estar trazendo para a sua vida da parte de Deus na noite de hoje, tá? Então eu tenho certeza que você aí no seu lar, onde você estiver, você celebrou muito com aquela palavra que acabei de falar. Dá até para sentir aqui a sua celebração, quando nós te convidamos vamos abrir as nossas Bíblias. Yes! Então Oséias 1, tá? Oséias 1 é onde vamos estar trazendo a mensagem, que tem o tema, o que te separa do amor de Deus. Então faço uma pergunta, o nosso tema é uma pergunta para a sua vida. O que te separa do amor de Deus? Oséias 1, acompanha comigo, diz assim: palavra do Senhor que veio a Oséia, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezriel. Jezriel, o primeiro filho de Oséias, o significado quer dizer Deus espalha, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Loruana, que quer dizer, não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Então Loruana significa não amada. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada, ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruana, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dei-lhe o nome de Loame, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Então o significado de Loame significa não meu povo. E até aqui está um pouco da história do profeta Oséias. O significado do nome Oséias quer dizer salvação. Então Oséias tem o significado de salvação. E esse livro nós vamos compreender o grandioso amor de Deus e o quanto Ele nos ama a ponto de mandar o profeta Oséias para que através dessa última tentativa de Deus a levar o seu Israel ao arrependimento da idolatria, antes que entrasse o juízo de Deus sobre a nação israelita.
Então, nesse livro, nós vamos perceber qual grandioso, qual grande é o amor do Senhor. Porque em todos os momentos, Ele não desiste de nós, Ele persevera, Ele quer estar conosco, filho, filha, ovelha amada, e Ele nos convida em todos os momentos ao conserto. Porque o caráter de Cristo é restaurador, é reconciliador. E o Senhor ama quando uma vida se arrepende, quando há conserto, quando há confissão de pecados. Então, nesse livro, nós vamos perceber exatamente isso. Então, no capítulo 1, que nós lemos, a gente pôde compreender que Oséias, através de uma direção de Deus, ele escolheu como esposa, amando do próprio Deus, uma prostituta. É isso mesmo. O profeta casou-se com uma prostituta chamada Gomer. E tiveram 3 filhos. Inclusive, o nome dos filhos, o significado do nome, são profecias ao povo de Israel. E nesse livro, nessa leitura, nós vamos estar ilustrando Oséias como sendo Deus, e vamos ilustrar a esposa de Oséias, Gomer, como sendo o povo de Deus, eu e você. Então Oséias aqui está ilustrando, está tipificando o próprio Deus, enquanto a sua esposa, o seu povo, a sua igreja, eu e você. Então aqui nós observamos que ele fez essa aliança de casamento com a adúltera. Tiveram 3 filhos, e após os 3 filhos, essa mulher cai em adultério. E eu quero que você acompanhe comigo agora o capítulo 2. Castigo e restauração de Israel. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, a minha amada. Repreendam-no, sua mãe, repreendam-no, pois ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, que me dão água, que me dão linho, lã, azeite e bebida. Então aqui a gente pôde observar o adultério da esposa de Oséias. Logo embaixo, ela justifica no versículo 5 quais foram os motivos do adultério. Ela diz que ela foi atrás dos amantes porque os amantes davam comida, água, linho, lã e azeite. Essa foi a justificativa da esposa. No versículo 8, ela não reconheceu que fui eu que lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, que a cobriu de ouro e de prata, e que depois usaram para Baal. Então aqui, esse povo de Israel, eles estavam vivendo um momento muito bom. Eles estavam vivendo um momento a qual eles já tinham passado, por todo aquele período do deserto, onde o Senhor estava derramando da sua graça, cuidando,
protegendo, livrando cada um dos seus filhos. E aí, este povo, quando chega neste momento, eles estão numa fase, vamos dizer, tranquila, próspera, abundante. E aí ocorre o descanso. Quando eles estão bem, eles tiram os olhos do Senhor, deixam de adorar o Senhor e começam a adorar a outros deuses. E aqui o Senhor, nesse último versículo, versículo 8 que acabamos de ler, Ele relembra do cuidado. Ele relembra que deu o alimento, Ele relembra que Ele deu o linho, que Ele deu a lã, que Ele deu o azeite. Mas o amor do nosso Pai é tão grandioso, que mesmo quebrando essa aliança através do adultério, porque o adultério, ele é a quebra de uma aliança. Então, mesmo ocorrendo essa quebra, mesmo o povo de Israel cometendo um adultério espiritual contra o próprio Deus, este povo infiel continua sendo amado pelo Deus Todo-Soberano. E no versículo 13, ainda do capítulo 2, diz assim: eu a castigarei pelos dias em que queimou o incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. 14, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Arcó, que é o vale de problemas, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Então, essa mulher, a esposa de Oséias, Gomer, ela se casa, ela quebra essa aliança, ela adultera, o Senhor se ira, mas ao mesmo tempo, Ele não quer desistir do seu povo. E Ele manda Oséias ir atrás da sua esposa. E ainda diz para Oséias: procure, leve-a até o deserto e trate ela, Oséias, com amor. Ali eu estarei relembrando todo o cuidado que eu sempre tive. Ali eu estarei lembrando todo o amor que sempre dediquei a esta mulher, que aqui está representando o povo de Deus, eu e você. Lá no 19, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você, com fidelidade. Então aqui, ele está propondo que essa aliança, que até então estava quebrada, seja refeita e que novos votos sejam feitos, votos de fidelidade. Mais embaixo, no 23, eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Lembram que os 3 nomes dos filhos dessa mulher adúltera eram nomes proféticos para falar com o povo de Israel, e um dos nomes ele dizia que era não amada. E aqui ele volta a sugerir que essa aliança seja refeita, uma aliança de fidelidade. E até então, aquele nome de não amado que o seu povo estava recebendo, passaria a ser chamado não meu povo, você é meu povo. Então o Senhor sugere a reconciliação, a restauração, e junto com a restauração,
aquela profecia que foi lançada, ele restitui, dizendo que antes era não amada e agora passa a ser amada. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse é o Pai de amor. Esse é o Deus que não desiste de nós, que cuida de nós, que zela por nós, que quer a menina dos seus olhos em todos os momentos, lado a lado, fazendo aquilo que lhe agrada e lhe apraz. Então o casamento de Oséias ilustra perfeitamente esse adultério espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Ainda que no capítulo 3, nós vamos observar a reconciliação de Oséias com a sua esposa. Acompanhe aí juntamente comigo. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então, relembrando toda essa aliança aqui de Oséias com Gomer, eles casaram, tiveram 3 filhos. Essa mulher, isso aqui já é eu colocando a minha versão. Então Oséias ainda estava desfrutando desse casamento, e essa mulher o traiu, voltou para aquele local de pecado, para aquele local de prostituição. Essa mulher voltou a comer do próprio vômito. E aqui no capítulo 3, nós observamos Deus mandando Oséias ir num prostíbulo, porque neste momento a sua esposa estava ali, trabalhando como uma escrava sexual. Você já pensou um marido que acabou de ser traído, que perdoa, que recebe a direção de ir atrás dessa esposa, de levá-la até o deserto, de falar com ela com amor. Depois essa mulher continua no seu erro, vai parar numa casa de prostituição, e o Senhor manda que esse esposo vá lá. Não desista dela, compre ela. Ela agora está tendo um dono e você precisa comprar. E aqui no versículo 2 descreve qual foi o valor da compra da esposa de Oséias, Gomer. E aqui nós nos lembramos que alguém também um dia esteve na lamação do pecado, esteve naquele local onde era escravizado, onde não era livre, e que alguém com um imenso amor o alcançou e que pagou um preço. Alguém que, sendo um cordeiro santo, imaculado, foi ali na cruz, e que através da morte de cruz, através do seu sangue, nos lavou, nos redimiu de todo o pecado. E esse alguém foi Cristo. E a nossa dívida, através da morte de cruz, ela foi paga. Nossa dívida foi paga. E aqui Oséias está representando Deus resgatando o seu povo, eu e você. Lembrando que esse livro
ele ilustra perfeitamente esse relacionamento de Deus com a sua igreja. E nós precisamos estar atentos, porque em muitos momentos, você que está aí acompanhando, pode pensar assim: mas pastora, então a senhora está querendo me comparar, ou nos comparar, com essa mulher que foi adúltera? Se ela representa o povo de Deus? E eu quero dizer para você, que em muitos momentos, nós temos nos comportado como essa mulher. A religiosidade, a capa espiritual, nos impede de observar como temos falhado, errado, pecado e até mesmo adulterado contra Deus. Um adultério espiritual. Sabe por quê? Porque quando não lemos a Bíblia, ou nos dedicamos para ter tempo com Deus e priorizamos outras coisas, nós estamos tirando Ele do seu lugar de primeiro e colocando outras coisas. Nós estamos adulterando. Quando também nós não confiamos nele, confiamos em nós mesmos e ficamos no controle das nossas vidas. Quando nós em muitos momentos falamos: Senhor, me ajuda, toma conta de tal situação, mas eu não consigo entregar verdadeiramente para Ele. Quem está no centro? Quem está no controle? É o Senhor? Ou sou eu e você? Adulteramos também quando não vivemos o seu propósito e decidimos viver o que achamos que é o melhor para nós, para nossa casa, para os nossos, segundo as minhas escolhas, segundo as minhas vontades. Nesse momento, nós também adulteramos. Adulteramos também quando sentimos um vazio enorme em nossos corações. E ao sentirmos esse vazio, nós buscamos em outras pessoas. Nós buscamos ter relacionamentos onde eu dependo do outro emocionalmente, onde eu não tenho o Senhor como supridor de todas as áreas da minha vida, das minhas emoções, do meu corpo e do meu espírito. Então, em muitos momentos, nós estamos assim, cometendo um adultério espiritual. E Deus quer, queridos, que eu e você sejamos fiel a Ele, como Ele tem sido fiel a nós. Ele fez uma aliança conosco, e essa aliança precisa ser até a sua volta. E assim como essa mulher que quebrou ali a aliança, adulterando contra seu marido, que aqui representa Deus, Cristo, nós também temos quebrado em muitos momentos a aliança com o Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado é a quebra dessa aliança. Quando nós pecamos, a aliança está sendo quebrada, porque o pecado desagrada a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos nos distanciando de Deus. E quando nós voltamos a pecar, nós estamos dizendo: Senhor, Tu não é o meu supridor. Tu não está sendo suficiente, porque eu digo que te tenho, mas algo ainda está me faltando. Senhor, Tu está sendo pouco. Só a Tua presença não me basta. É assim que eu creio que o Senhor sente
ao observar o seu filho voltando a se tornar um prisioneiro, um escravo do pecado. Gomer voltou para a antiga vida e Oséias, representando o Senhor, continuou em amor a buscar, a resgatar a sua esposa. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer neste momento: o que vai nos separar do amor de Deus? O que vai nos separar do amor de Deus? Em Romanos 8, 35 até o 39, será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Será a pandemia? O que vai nos separar do amor de Deus? Desde o ano passado, fomos assolados com tantas perdas, tantas enfermidades, e os decretos vindo de autoridades constituídas por Deus voltem para suas casas, como agora estamos. Mas muitos não estão discernindo o tempo. O convite para voltar para suas casas é para voltar ao secreto, é para restaurar o altar. O convite para voltar para suas casas não é para que está em casa venha te separar do amor de Deus, porque muitos estão em casa, mas no lugar de encontro estão se perdendo. Estão se perdendo dos seus próprios familiares dentro de casa. Estão se perdendo do próprio Deus, porque dentro dos seus lares estão levantando altares para outros deuses, como as séries, como a internet, como as mídias sociais. E Deus não está sendo mais o primeiro. Quantas pessoas talvez você tem sentido a falta na igreja, na sua célula, no seu convívio? Quantas pessoas nesses dias difíceis têm se perdido e se distanciado de Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa: o amor dele por você, assim como o de Oséias, que amava com um amor grandioso a sua esposa, o amor de Deus continua, persevera, porque o amor dele é um amor perdoador, é um amor que espera o conserto, é um amor que espera pela restauração. Então o Senhor, nessa noite, manda te dizer: filho amada, filha amada, eu estou ao teu aguardo em todos os momentos. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você: qual tem sido a sua resposta ao amor de Deus? Qual tem sido a sua resposta? Você sabe que Ele te ama, mas de que maneira você tem respondido a esse amor? Você tem ido? Você tem anunciado? Você tem proclamado as boas novas? Ou você vem a este local ou a outro local adorá-lo, buscá-lo, mas quando sai daqui, tudo é mais importante do que estar na presença dele? Você o busca também nos momentos difíceis? Quando há falta, quando há aperto, numa necessidade financeira,
numa enfermidade. São apenas nesses momentos que você tem respondido ao amor de Deus. O Senhor não pagou o preço naquela cruz pela metade. Ele não foi até ao Gólgota, naquele local, morrer naquela cruz pela metade. Ele foi por inteiro. Ele se entregou em obediência para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E da mesma maneira, Ele quer que seja feito conosco, que nós possamos ser dele por completo. Eu não posso ser do Senhor apenas um pedaço, apenas um pouco, apenas uma metade. Ou ora eu estou no Senhor e ora eu não estou. Ora eu sou de Deus, ora eu não sou de Deus. Ora eu venho para a igreja, daqui a pouco eu estou me sentando na mesa dos escarnecedores, quando a mesa do banquete está posta. Não é esse o propósito de Deus para mim e para você. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Em outras versões diz: propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono. Este dono, ele foi o seu resgatador, o seu libertador. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que toda dívida fosse paga e para que nós pudéssemos ser livre e totalmente dele. Você tem um dono, querido. Você tem uma dona, querida. Você não é um produto qualquer. Mas quando nós não nos entregamos ao senhorio deste dono, e nós saímos da presença, saímos da caminhada em santidade e voltamos a cometer o pecado, é como se nós estivéssemos crucificando ele novamente. Em Colossenses 2,14 diz que cancelou a escrita de dívida. A escrita foi pregada na cruz. A escrita foi pregada na cruz. Em Mateus 7, do 13 ao 14, diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Em Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Em Mateus 9, versículo 17: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho representa o Espírito Santo de Deus. Os odres velhos representam eu e você.
Senhor quer derramar vinho novo, porção nova do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas o vinho novo, ao vir sobre o odre velho, imperfeito, cheio de rachaduras, com muita estrutura humana, orgulho, falta de perdão, altivez, soberba, arrogância, ele não vai suportar. As rachaduras, quando o vinho vem, ocorre a fermentação, e as rachaduras, elas não contêm o vinho, e esse vinho, ele vai se esparramar. Precisamos ser transformados, precisamos desse renovo, precisamos ser reconstruídos, precisamos fazer novo, tudo de novo, para que o Espírito Santo venha e transborde em nossas vidas. O pecado, ele precisa ser extirpado do meio da igreja de Cristo. Não podemos aceitar o pecado em nosso meio, porque precisamos ser santo como Ele é santo. Precisamos andar em santidade como Ele andou, mesmo em forma humana. E agora eu quero que você vá comigo em Oséias 14. As bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Versículo 4. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Não há vida distante de Cristo Jesus. Não há flores, não há renovo, porque o renovo é Cristo Jesus. Não há vida distante de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Distante de Jesus, a sequidão, há ressentimentos. Distante de Jesus, a ausência de vida. E eu quero te dizer, Gomer, volte para Oséias. Gomer, restaure a sua aliança com Oséias. Não perca tempo. Os dias são maus e são curtos. O fim está próximo. Não negocie. Volte para Ele enquanto há tempo. Se arrependa. Em todos os momentos Ele tem dito para você: arrependa-se, ó Israel. Saia do pecado. Não cometa mais o adultério espiritual.
e, em muitos casos, o adultério moral. O Evangelho é um estilo de vida que precisa ser renovado constantemente. Começamos a falar que o renovo, no hebraico, ele se chama broto verde. E o broto é aquele pequenino que começa a vir e a crescer e a dar frutos. Que você possa se despir de tudo aquilo que tem impedido você de florescer, de crescer, de amadurecer e de frutificar. Que momento especial nós vivemos como família, não é mesmo? E não se esqueça, todos os dias temos um culto sendo transmitido por aqui. Amanhã eu te espero no Family Day. Até o próximo domingo.